pelo privilégio que Ele nos concede nessa manhã, de estarmos juntos, né, para a mesa, para a comunhão, para o serviço. Somos dele por direito de criação e de compra, né? Ele nos criou e nos comprou com o sangue do Cordeiro, né? Por isso nós somos reunidos para retribuir, para adorar, para retornar em forma de adoração, de glória, de gratidão. Esse é o culto, né? Esse é o motivo do nosso culto. Lembra sempre do Salmo 100, né? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que Ele é Deus, Ele que nos fez e dele nós somos. Somos ovelha do seu pastoreio, cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Abra o seu coração, sua mente, né? Seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma exposição desses versos. Vamos nos deter mais especificamente nos 3 primeiros versículos. E vamos compartilhar com os irmãos, tentando responder uma pergunta muito oportuna que o pastor Rodrigo e liderança estão entendendo ser o momento da igreja de estudar, tentando responder uma pergunta muito simples na sua elaboração, mas muito complexa na sua resposta, né? A pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? E eu gostaria que você ouvisse essa exposição se perguntando para você quem é Deus, né? Para Isaías, quem era Deus? O que mudou de Isaías depois dessa visão que ele teve aqui do capítulo 6? Vamos ler o texto? Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Que o Senhor nos dê graça para quem fala e graça para quem ouve, e que o Senhor seja glorificado nessa manhã. Irmãos, uma divisão bem simples desse texto. Nós estamos diante de uma visão. Se você pegar do capítulo 1, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, você tem uma visão. Isaías tem uma visão. Aqui a gente chama, no Antigo Testamento, nesse período, de teofania, uma manifestação de Deus. Uma manifestação na linguagem, na visão, na realidade do profeta. Então o profeta Isaías aqui, ele percebe essa manifestação, ele tem essa experiência com o Senhor aqui no capítulo 6. E nós diríamos que essa é uma visão que tem 3 aspectos. Ele vê 3 situações, ele consegue perceber a partir dessa visão 3 situações. Primeiro, ele vê quem é Deus. Segundo, ele vê quem é ele mesmo. Então ele tem uma visão de Deus, tem uma visão de si mesmo, e consequentemente ele tem uma visão do mundo.
Ele consegue olhar a necessidade missionária, ele consegue ver a necessidade do ministério, ele consegue ver a necessidade profética como fruto da sua visão de si mesmo, mas principalmente da sua visão de Deus. E é interessante que especialmente as duas primeiras visões, que é a de Deus e dele mesmo, elas acontecem de uma forma simultânea. A gente usa uma expressão, é uma ação concomitante, ao mesmo tempo que. Não há uma divisão de tempo e de espaço, não é que primeiro ele vê, daí ele sai, passa uns dias, tira uma folga, aí ele se enxerga. Não. Ao mesmo tempo que Deus vai se manifestando e Deus vai mostrando quem ele é através dos seus atributos, ele vai se percebendo. Então, nós temos do versículo 1 até o verso 4, uma visão de quem é Deus. Quem é Deus aqui? O que Deus mostra? Nós vamos ver que 3 atributos de Deus são revelados aqui: soberania, santidade e glória. Soberania, santidade e glória. Rapidamente quero falar sobre a visão dele mesmo, que eu acho muito importante. A partir do verso 5, ele tem uma visão de si mesmo. E a visão que ele tem de si mesmo, outra oportunidade nós poderíamos expor, ele tem 3 conclusões: eu sou, eu vivo e eu vi. O que eu sou? Eu sou um pecador miserável. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador. Irmão, só diante de Deus que nós conseguimos reconhecer que somos pecadores. A falta da presença de Deus afasta de nós qualquer percepção do nosso pecado. Percepção de pecado só acontece à luz do Espírito Santo de Deus. E ele diz, eu sou. Por que a maioria das pessoas não consegue ver que é um pecador? Porque estão longe de Deus. Não tem luz, está nas trevas. Nas trevas você não enxerga nada. Se aqui tivesse tudo escuro, nem uma luz, você poderia estar de qualquer maneira e ninguém ia perceber. Mas a luz evidencia, a luz manifesta. E na manifestação de Deus aqui, ele se viu. É interessante que se olha Isaías aqui nos capítulos anteriores, ele vai dizer, ai de tal cidade, ai de tal nação, ai dos outros. Quando ele vê Deus, ele fala, ai de quem? Ai de mim. Ai de mim. Irmãos, quando nós estamos próximos de Deus, nós temos olhos para os nossos próprios pecados e temos misericórdia dos outros. É interessante que ele também diz, eu sou, eu vivo. Essa segunda convicção é muito importante. Ele está dizendo assim, eu sou um pecador, mas eu vivo no meio de gente igual a mim. Tudo pecador. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. É como se ele falasse assim no desespero da sua revelação de si mesmo. Alguém dissesse, espera aí, mas conversa com fulano. Quem? Não tem. Não tem ninguém que pode me ajudar. É todo mundo igual. Só Deus. E é muito interessante que na conclusão da sua convicção de pecado, do seu quebrantamento, ele diz, eu sou, eu vivo, mas esse não é o problema. Eu sempre fui, eu sempre vivi. Esse não é a questão, essa não é a questão. Sabe qual é o problema? É que eu vi a Deus. Foi por causa de Deus, da manifestação de quem é Deus, que abriu para mim. E eu estou perdido, eu estou perecendo, eu vou morrer. Eu vou me deteriorar, eu vou me desmanchar, eu não suporto. Um pecador não suporta a santidade de Deus, a glória de Deus e a realeza de Deus. E aqui, se nós pudéssemos também compartilhar sobre quem é Deus, aqui, nesses pontos, nós diríamos, Deus também é misericórdia. Porque aqui há uma ação da misericórdia de Deus. Ele só confessa. O anjo vai lá com uma tenaz é pinça, né? Ele vai lá, pega uma brasa, vai lá, queima-se e diz, o teu pecado está perdoado. E aí, Deus olha para ele, agora já tendo uma visão de Deus, uma visão de si mesmo. E diz, e eu gosto demais do verso 8, que diz assim, depois disto, muito importante você entender, só tem o que pregar quem viu. Nós não temos que pregar, nós temos que ter o que pregar. Conteúdo. Depois disso, de toda essa experiência, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, mais uma manifestação. Agora não voltada para Deus, nem voltada para Ele, mas voltada para a nação de Israel. Para o seu ministério. E ele diz assim, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu gosto desse plural aqui também. E aí ele estava pronto para dizer,
Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, pode contar comigo. Muito bem. Nós vamos nos deter somente na primeira visão. Quem é Deus? Nós vamos trabalhar nessa manhã apenas dois atributos de Deus. Foram revelados 3, nós vamos trabalhar 2 apenas. A soberania de Deus e a santidade de Deus. Vamos começar por aí. Quem é Deus? De fato, nós precisamos entender que tudo começa em Deus. Uma visão correta de Deus vai desencadear, todas as outras coisas serão encaixadas. Se você tiver uma visão distorcida, errada de Deus, toda a sua teologia, toda a sua vida, suas escolhas, suas decisões serão alteradas e serão afetadas por esse conceito. Os homens vão entender muito bem isso e as mulheres mais ainda. Sabe quando o homem é apressado? Isso de vez em quando acontece lá em casa, que eu pego uma camisa e eu começo a abotoar a camisa, e eu começo o primeiro botão e eu botou errado. Aí eu vou botoando, fica tudo errado, fica aquela coisa mais feia, né? Quando a mulher fala, a gente fica bravo. Quando lá fora alguém fala, a gente fica com vergonha, né? Devia ter ouvido a mulher, né? Aí a mulher fala, tá tudo errado isso aí, né? Aí você tenta arrumar os botões. E você não consegue, porque quanto mais você arruma, pior fica. Aí a mulher diz, não, pera um pouquinho, desabotoa todos. Começa de novo, com o primeiro. Começa certo. Se você acertar o primeiro, todos os outros vão acertar naturalmente. Irmãos, a nossa vida é assim, tudo começa em Deus. Uma visão correta de quem é Deus, irmãos, vai encaixar todo o restante da sua vida. Tudo vai tomar sentido, tudo vai ter noção, tudo vai ser compreendido. Nós só podemos compreender as coisas a partir de um conceito correto de quem é Deus. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade. E na nossa geração, especialmente nos tempos de hoje, nós vivemos uma inversão. Hoje o homem é o centro de todas as coisas, né? Os antropólogos, sociólogos, filósofos vão chamar a nossa sociedade de antropocêntrica. O homem que é o centro de tudo. Nós temos uma visão hoje do aqui e agora, ninguém está nem preocupado com a eternidade, é tudo aqui, eu quero ser feliz aqui e agora, eu quero ver pelo meu prazer, uma sociedade hedonista, pragmática. O importante não é o que está certo, é o que dá certo. Então a nossa geração hoje, ela criou um Deus de acordo com o seu próprio desejo. Nós chamamos de deusejo. É deusejo, é Deus criado pelos desejos. A mente carnal da nossa sociedade, inclusive cristã, inclusive evangélica, amoldou, aperfeiçoou, entre aspas, um Deus não segundo as Escrituras, mas segundo as nossas próprias necessidades e desejos. E nós diríamos que a nossa sociedade hoje houve um processo de humanização de Deus e divinização do homem. E aí você vê as crendices, as músicas, os cânticos, dizendo que você é o centro de tudo, que Deus faz tudo para você, um menino mimado que tem que ser agradado. Eu lembro que a falta desse conceito, eu lembro uma experiência que os irmãos sabem, a maioria, todo ano a gente passa o Natal na praia. E a gente leva amigos. Esse ano já tem mais de 60 pessoas que vão estar com a gente. Você também está convidado. Você quer passar o Natal na praia comigo? Fala comigo depois, tem vaga ainda. Né? É verdade, a gente vai para uma associação do Banestado, fica lá, faz culto, faz ceia de Natal, todo mundo junto. Todo ano é assim. Faz 15 anos que eu faço isso. E eu lembro que uma época nós levamos um casal, todo ano tem um casal que nunca viu o mar. Que fica encantado com o mar, né? Você lembra da primeira vez que você viu o mar? E esse casal, eu lembro que eu fiz questão de acompanhá-los. Chegou, já correu, trocou de roupa, já para ver, né? Já põe, vai ver se é salgado mesmo, vai molhar ali, beber a água. E eu lembro que nós chegamos assim, ele olhou, e ele era um homem cristão, comprometido com Deus, ele começou a adorar. E ele ali, perplexo com aquele poder, com aquela manifestação da glória de Deus, ele olhou para mim e falou, pastor, e Deus fez tudo isso para nós, né? Eu falei, não foi para nós que ele fez, não. Ele fez para a glória dele, ele fez para ele. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Isso é uma visão distorcida de que achar que a tua família é para você, a tua família é para Deus. Que a tua saúde é para você, é tudo para Deus, meus irmãos. A tua inteligência, teu dinheiro, seu tempo, tudo é feito para Deus. Tudo é por meio dele, para a glória dele.
Então hoje nós temos um conceito errado. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Mas quem é Deus hoje? Para os ateus, a negação. Alguns cristãos, hoje, até alguns pastores e teólogos, criaram um Deus segundo a necessidade contemporânea. A ideia de que precisa reeditar, precisa corrigir, precisa realinhar o conceito bíblico de quem era Deus, agora um novo conceito para a época. A Bíblia precisa ser atualizada, essa é uma das heresias mais marcantes no nosso século. Quem é Deus? Quem é Deus para esse povo? A maioria, irmãos, tem uma visão de um Deus de cristãos, tá? Uma visão de um Deus subornável. Um Deus que faz barganha. Eu oro e ele tem que me abençoar. Eu dizimo e ele é obrigado a me fazer. É claro, irmãos, que Deus tem princípios, Deus age por princípio, e realmente quando você ora, você busca Deus, Deus abençoa. Quando você é fiel nos dízimos, Deus honra. Isso é bíblico, não é isso que nós estamos tratando. O problema é quando você começa a achar que dá para manipular a Deus. Que você compra a Deus, que você torce o braço de Deus até ele fazer a tua vontade. Isso é fruto de uma crendice. Isso é fruto de sincretismo. Na América Latina nós temos uma grande influência da maior igreja cristã que tem esses conceitos sincréticos. Eu lembro que um dia, para você entender o que eu estou falando, eu fui numa casa de uma família, tinha uma mulher, uma senhora que já tinha uma certa idade, com muito desejo de casar. Eu assustei porque quando eu cheguei na sala, tinha uma bacia com água e uma imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo. Eu olhei aquilo ali, falei, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, ele está de castigo. Enquanto não me arrumar um marido, eu não tiro ele daí. Patético, né? Patético. Está folgando o santo ali para fazer a vontade dele. Agora, perceba que por trás é um conceito de que eu manipulo, eu suborno, eu controlo, eu exijo, eu consigo fazê-lo funcionar para o meu interesse. Você vai dizer, Paulo, mas isso é idolatria? Sim, mas há muitos evangélicos que fazem a mesma coisa. Greve. Esse tempo alguém me diz, olha, se Deus não me abençoar, eu vou abandonar a igreja. Pareceu um menino mimado fazendo birra. Achando que você pode subornar a Deus. Uma ideia de que o homem é o centro de tudo isso. Nós podemos ver isso nas orações. E nós sabemos que não é verdade. Nós não podemos manipular a Deus. Nós não podemos fazer de Deus aquilo que nós queremos. Outras visões hoje que as pessoas têm errada é de um Deus utilitário. Um Deus utilitário. E eu faço porque para mim é bom. Se alguém disser, rapaz, na igreja é a melhor coisa que tem. Isso é um grande negócio que eu fiz. Tem gente para cuidar dos meus filhos, tem gente, eu fico tranquilo, chego lá, está tudo limpinho, ninguém sabe quanto que eu dou de oferta ou de dízimo, eu dou se eu quiser. É um grande negócio ser crente hoje. É uma troca. Eu estou indo na igreja, minha vida melhorou muito. Agora tenho grandes amigos, pessoas de confiança, é uma festa. Quem é Deus, de fato, para a nossa sociedade? Quem é Deus, de fato, no tempo que nós vivemos? Hoje a maioria das pessoas acha que dá para manipular a Deus. Eu descobri um jeito que eu faço e Deus tem que fazer a minha vontade. E eu fico lembrando de Jesus, que era o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, uma vontade enorme no seu coração, uma vontade genuína. Ele estava com medo da cruz, ele não queria morrer. E ele vai orar dizendo, Senhor, vão rever os planos? Nós usássemos uma linguagem mais simples, dizer, Senhor, Pai, eu estou morrendo de medo de morrer. Não vai dar certo esse negócio de ser crucificado. Dá para adiar o projeto? Dá para a gente mudar? E o Espírito Santo, né, já convencendo, e Deus, ele já sabendo daquela situação, sendo ali como homem, né, sabedor do que é certo, ele diz, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus de fato, o maior livramento que Deus vai fazer é nos livrar da nossa própria vontade e nos dar graça para entender, crer, aceitar e se alegrar com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vamos voltar para o texto. Vamos voltar para os dois pontos que, para mim,
é muito importante nós entendermos. Respondendo objetivamente, quem é Deus aqui nesse texto? Primeiro, Deus é soberano. Deus é soberano. Interessante que a palavra Adonai aí dá essa ideia da soberania de Deus, a visão do trono. Os homens que vieram no jantar de sexta estão bem craque nesse negócio aqui de saber por que o desespero de Isaías, né? Por causa da morte do rei Uzias. Nós falamos sobre o rei Uzias no jantar, um homem que não quis dar glória a Deus, um homem que teve 52 anos de um reinado maravilhoso, a nação de Israel nunca teve tão bem. Se esse homem não terminasse mal, ele estaria no mesmo nível que Davi e outros. E esse homem morre. Você imagina a insegurança do profeta. Isaías era um profeta do rei, e a função do profeta estava atrelada ao rei. Se o rei gostasse do profeta, ele tinha escritório, apartamento, estava tudo certo. Se ele não tivesse, ele ganhava a morte, ganhava a pena de morte, punição, seria açoitado. E Isaías está no momento de transição. Quem vai assumir é um menino de 20 e poucos anos, inexperiente. E é nessa situação, é nesse momento, é no vazio do trono natural que Deus revela o trono sobrenatural para Isaías. É naquela situação onde ele olha que a insegurança toma conta, o medo, a incerteza. Deus chama Isaías e diz: Isaías, eu estou no trono. Quem é Deus nessa hora? Deus é soberano. Irmãos, eu não tenho dúvida que, do ponto de vista bíblico, uma das maiores necessidades nossa hoje é entender a soberania de Deus, é se sujeitar, é se entregar, é descansar no fato de que Deus é soberano. Vamos tentar explicar um pouquinho o que significa a soberania de Deus. Lembrando, irmãos, nós vamos estudar vários atributos aqui. Atributos são características pertinentes nós vamos ver praticamente todos os atributos aqui, os mais importantes, nós vamos mais destacados, aliás. Agora, lembra que a soberania de Deus, ela está ligada à onipotência. Porque ele só faz porque pode. Mas a sua onipotência está ligada à sua onisciência. Porque ele só faz o que ele pode porque ele sabe. E ele tudo vê. Mas esses três atributos também estão ligados à sua liberdade. O fato de Deus ser totalmente livre para fazer a sua vontade. E só Deus é totalmente livre. Não há nenhum outro ser totalmente livre. Porque, em última instância, se nós tirarmos a liberdade de Deus, você tira a soberania. Por que ele é soberano? Porque ele é poderoso. Por que ele é soberano e poderoso? Porque ele é onisciente. E por que ele? Porque ele é livre. Para você entender, irmãos, Deus age. Deus, eu vou usar uma expressão que não está certo, porque não cabe, ela é quase que um paradoxo, né? Mas Deus está sujeito, Deus está preso somente à sua vontade. Paulo vai usar uma expressão beneplácito da sua vontade, bom prazer da sua vontade. Jó vai dizer: hoje eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ou vontades podem ser frustrados. Deus não tem frustração. Quando você tira a onisciência de Deus, por exemplo, você vai cair nesse erro. Um dos líderes batistas, conhecido no Brasil, depois do tsunami, por não crer na soberania de Deus e nem na onisciência de Deus, ele disse que depois do tsunami, Deus sentou e chorou, porque Deus foi pego de surpresa e Deus não pôde fazer nada. Quando você tira os atributos de Deus, você quebra essa cadeia maravilhosa. Sabe por que Deus é livre, irmãos? Porque Deus toma suas decisões sem pressão externa e sem necessidade interna. Deus não tem nenhuma pressão externa e Deus não tem nenhuma necessidade interna. Vou explicar isso melhor. Você está com pressa, você chegou, o sinal está fechado, não tem ninguém, não tem carro. A sua tentação é sair, passar com o sinal fechado, mas quando você olha, tem um guarda parado com a cardinetinha para anotar. Aquilo é uma pressão externa que vai segurar a tua alma. O teu ímpeto de pecar vai ser acalmado. Instantaneamente. Ou uma câmera, né? Pronto. Aquilo é uma pressão externa que governa a sua decisão. Ontem você estava morrendo de sono. Você não deitou e dormiu porque você quis.
Porque você tinha uma necessidade interna. Daqui a pouco todos nós vamos sentar numa mesa para satisfazer a nossa necessidade interna, né? Que é de almoçar. Então todo ser humano, os anjos, todos eles têm pressões externas de Deus, do governo. Até o diabo está sujeito, no final das contas, à soberana vontade de Deus. Nem o diabo pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Olha a história de Jó. Então, quando Deus age, irmãos, é sem pressão externa e sem necessidade interna. Agora, isso contrapõe a nós. Nós não temos essa liberdade irrestrita, porque somos pecadores. Nós temos a força do pecado que nos impulsiona. Nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso que é difícil nós entendermos a soberania de Deus, porque nós queremos humanizar a Deus. Nós queremos compreender a Deus. Nós queremos dominar o conceito de Deus. Irmãos, nós nunca vamos conhecer a Deus, nós nunca vamos dominar totalmente o conceito de Deus. Só para você ter uma ideia, eu vou usar uma expressão que é uma contradição, né? Um paradoxo, né? Toda a eternidade não será suficiente para você conhecer a Deus. Vale registrar que eternidade não tem toda. Ninguém vai passar a eternidade, porque a eternidade não passa. O problema é que a gente é restrito, todos nós somos escravos e presos ao conceito de tempo e de espaço. Todas as nossas referências estão ligadas a tempo e espaço. Quando você pensa na soberania de Deus, no governo de Deus, na ação de Deus, você extrapola isso. Por que Deus onde que Deus é soberano? Deus é soberano na sua criação. Deus é soberano na sua providência. Você sabia que Deus não só criou, mas como sustenta e governa todas as coisas? Está tudo debaixo da providência de Deus. Providência é o cuidado da ação de Deus em sequência na criação. Deus é soberano na salvação. Deus é soberano na consumação. Deixa eu fazer uma constatação para você aqui. Não tem como você ler Apocalipse se você tirar a soberania de Deus. Todo o livro de Apocalipse ele é baseado na soberana mão, ação e desejo e vontade de Deus. Tudo que Deus disse que ia acontecer, não é porque o homem um dia escolheu querer fazer, porque Deus tem poder para fazer a sua vontade. Deus é soberano. Eu não sei para você, mas para mim me gera um descanso, irmãos. Saber que eu creio num Deus soberano, um Deus que cuida de tudo. Eu fico impressionado. Jesus era muito claro isso para ele. Um dia, Pilatos, né? No meio do negócio ali, fervendo, a cruz chegando, julgamento, morte, medo, traição, aquele clima, aquela pressão. Pilatos chama Jesus e fala assim, vem cá, negócio é o seguinte, você está sabendo que você está na minha mão, né? Eu fico até imaginando que devia ser assim, já uma armada política, né? Para um subornozinho ali, alguma coisa, né? Vamos negociar esse negócio, você está na minha mão. Jesus olhou para ele e falou, rapaz, você está muito enganado. Eu estou nas mãos do meu Pai. Você não pode fazer nada se meu Pai não deixar. Irmãos, é essa segurança que a soberania de Deus nos traz. De que Deus vai fazer a vontade dele na sua vida. Você pode confiar. Você pode descansar. Você pode entregar. Você, pastor, mas aquilo é tão complicado na minha vida. Ele é poderoso. Ele é onipotente. E quando Deus quer, agindo Deus, irmãos, quem impedirá? Diz a palavra. Mas há um segundo atributo revelado aqui a Isaías, que é a santidade de Deus. E eu confesso que eu fui tentado a gastar mais tempo aqui na santidade até do que na soberania. Porque pensando hoje na visão permissiva, pensando hoje numa igreja que lida com o pecado sem nenhum temor, talvez esse seja um dos atributos mais importantes de nós estudarmos hoje. Deus é santo. Na visão de Isaías, repete 3 vezes, santo, santo, santo. Irmãos, repetição na Bíblia é ênfase. Só para você ter uma ideia, em português, quando nós vamos escrever, você quer dar ênfase, você coloca a caixa alta, você vai sublinhar, colocar em negrito, né, destacar. No hebraico, quando você quer dar uma ênfase, você repete. O grego também tem essa conotação. Por exemplo, você vai ver várias vezes no Novo Testamento, Jesus fala, em verdade vos digo.
Fala, mas para que falar duas vezes a verdade? Né? Já não era verdade na primeira, mas é uma repetição proposital para dar ênfase. Aqui, 3 vezes santo é a perfeição da santidade. Esse número tem essa ideia. Alguns exegetas colocam isso como também uma alusão à Trindade. Pode ser. Mas Deus é totalmente santo. Todos os seus atos são santos. E se nós pudéssemos estudar um pouco mais detalhado esses serafins, a questão de como ele está cobrindo o temor, o medo ali, o pavor diante da santidade, é algo inusitado. É maravilhoso você ver que Deus é santo. O que significa que Deus é santo, irmãos? Como que nós podemos entender um Deus santo? Perfeitamente santo. Irmãos, não é que ele foi melhorando e chegou a ser santo. Ele sempre foi. Por isso que ele é imutável, porque ele não melhora, porque ele já é perfeito. Você vai ver que a santidade de Deus está ligada à sua imutabilidade também, que é outro atributo de Deus. Porque ele é perfeito, só se muda o que tem que melhorar. O que não tem que melhorar não precisa mudar. E Deus é totalmente santo. Deus é santo nas suas motivações, nos seus propósitos, nos seus desígnios, nas suas obras. Tudo que Deus faz é baseado na sua santidade. A santidade de Deus aqui, irmãos, ela vai evidenciar o pecado do homem, né? E é isso que Isaías começa a entender. Ele começa a diminuir e Deus crescer. Eu costumo dizer que na conversão a cruz é pequena. Você acha que a tua distância entre você e Deus é pequena. Na santificação você vai vendo como era grande, como a cruz é enorme. Você vai compreendendo o tamanho da obra de Cristo na cruz do Calvário. Santo Deus, não é algo que foi melhorando. Nós não conseguimos imaginar nem sonhar o que é a santidade de Deus. Isaías experimenta com dor, com desespero, a santidade de Deus. A santidade de Deus provoca um desespero nele, uma certeza de que ele é um pecador. Tudo que Deus faz, irmãos, é permeado pela sua santidade. Ele é soberanamente santo. Nenhuma das suas escolhas tem maldade, tem engano. A ira de Deus é santa. Só aqui você já começa a ter uma ideia. Lembra a última vez que você irou com seus filhos, com a tua esposa, no trânsito? Aquilo ali é ira pecaminosa. Você consegue imaginar que Deus se ira, mas é santa a ira dele? Ela destruiu tudo, mandou matar tudo. Você fala, meu Deus, que maldade. Não, não tem maldade. É uma ação da ira santa de Deus. Você consegue imaginar a justiça de Deus com santidade? É santo. Só para você entender o tamanho da santidade de Deus, ele criou Adão e Eva, colocou ali sem pecado e tal. Primeiro pecado, um pecado só, chega, separado, acabou, está fora. Fala, Deus, os meninos estão começando agora, não sabem ainda, estão aprendendo, o Senhor conversou com eles, dá uma chance. Não tem, irmãos, Deus não negocia os seus princípios. Um pecado de Adão e Eva, foi suficiente para serem destituídos da glória de Deus, não só eles, como toda a humanidade. E isso só foi consertado na cruz do Calvário. Você entendeu o tamanho da santidade de Deus? Olha o preço que foi pago para que eu, um pecador, você, um pecador, pudesse ter comunhão com Deus. Para que se cumprisse na pessoa de Cristo a justiça e você pudesse ter comunhão com Deus. Cristo teve que morrer, um santo, sem pecado nenhum, teve que morrer para satisfazer a ira de Deus e para que a santidade de Deus não fosse afetada. Por que eu e você, pecadores, podemos ter comunhão com Deus Santo? Porque Jesus morreu por nós e o seu sacrifício é suficiente para nos proporcionar essa comunhão. Não foi Deus que diminuiu o padrão para você entrar na comunhão. Foi Cristo que morreu e satisfez toda a ira de Deus, satisfez toda a justiça de Deus, toda a santidade de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, que sem pecado morreu por mim e por você. Vamos concluir. O que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, que você precisa verificar o seu coração.
Qual o conceito que você tem de Deus? Quem é Deus para você? O que você pensa é muito importante, a tua experiência é muito importante, mas aqui não vale nada. O que vale aqui é o que a Bíblia diz. Ah, mas eu sinto, eu acho que Deus, eu não concordo, eu acho... Tudo bem, isso é um problema seu. A Bíblia não muda. Deus é soberano e Deus é santo. Não vai entrar pecado no céu, irmãos. Não vai entrar pecador sem arrependimento no céu. Por isso que essas teologias hoje que vão abrindo. Por exemplo, esse conceito de que Deus é amor. Uma das grandes igrejas que cresce nos Estados Unidos é de um pastor que ele proibiu seus pastores de pregar contra pecado. Não se prega sobre pecado, só prega o amor de Deus. E a ideia, eles são universalistas, eles dizem o seguinte, olha, no fim Deus vai salvar todo mundo. No fim vai acontecer o seguinte, Deus fez um céu grandão, cabe um monte de gente, o inferno está lá apertado, lotado, ele olha para o diabo e fala, não vou dar esse mole para o diabo, não. Eu que criei, vem cá todo mundo, não precisa arrepender não, entra todo mundo aqui, está todo mundo salvo, o diabo vai ficar sozinho lá. Esse é um conceito, irmãos, humano, medíocre, tacanho. Aí você vai para a Bíblia, quando você vê a santidade de Deus. Por isso que Apocalipse vai enfatizar tantas vezes quem é que está lá no céu. Quem foi lavado. Quem tem as vestes do Cordeiro, quem tem roupa branca, quem realmente passou pelo novo nascimento, se arrependeu dos seus pecados e creu na obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus, irmãos? Deus é soberano. Descansa. Creia. Deus é santo. Vigia. Santifica. Busque ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nós queremos te adorar nessa manhã, Pai. Nós reconhecemos diante da Tua palavra que, independente dos nossos conceitos, valores, opiniões, a Tua palavra nos ensina nessa manhã que o Senhor é soberano e de que o Senhor é santo. Isso é um fato irrefutável. Isso é um fato, Senhor, doutrinário, bíblico. Isso é uma verdade absoluta, imutável, eterna, desde os tempos eternos. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos revele a cada dia a Tua palavra. Que nós possamos Te conhecer para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pastor Rodrigo.